Nesse vídeo falaremos sobre as notícias mais relevantes da semana e que vão impactar diretamente no seu bolso e nos seus investimentos. O primeiro fato relevante que aconteceu essa semana foi novamente uma nova proposta de tarifa do Donald Trump em relação aos países ao redor do mundo que decidiram e que ainda estão decidindo se vão taxar as Big Techs norte-americanas. E quais são as Big Techs? As maiores empresas, como por exemplo a Apple, a Amazon, a Google, que é dona, por exemplo, do YouTube, a plataforma ao qual você está assistindo esse vídeo, a Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, que são definitivamente as maiores empresas do mundo, tanto em número de clientes, quanto também em capacidade de faturamento. São as empresas mais ricas e mais valiosas do mundo inteiro. E essa proposta de taxação não é surpresa para ninguém, até porque o Donald Trump está querendo taxar de maneira recíproca todos os países que taxam os Estados Unidos, como é o caso do próprio Brasil, que taxa muito os Estados Unidos no assunto de etanol, porém os Estados Unidos não colocam essa mesma taxa, que inclusive foi um tema de vídeo que eu publiquei alguns dias atrás. E quais são esses principais países? Quais são os principais países que acabam decidindo por taxar essas Big Techs e que os Estados Unidos vai acabar taxando de volta? O primeiro país é a França, como você pode estar vendo agora, que colocou uma taxação no final de 2020, início de 2021, nessas empresas, num percentual de 3% sobre a receita de serviços digitais obtidas na França por empresas com receitas de mais de 25 milhões de euros no país e 750 milhões de euros no mundo todo. E essas Big Techs, elas com certeza passam desse patamar. Você pega, por exemplo, o Facebook, com certeza ele fatura mais do que 25 milhões de euros só na França. E um outro país que está com uma outra proposta de fazer também uma taxação desse tipo é a Austrália, que nesse caso vai querer colocar principalmente na Meta, dona do Facebook, dona do Instagram, que seria um imposto caso essas empresas se recusem a pagar por notícias exibidas nas suas plataformas, o que em tese não faz sentido nenhum, até porque quando aparece alguma notícia no Facebook, isso ajuda tanto o Facebook para ter mais acessos, quanto também essas empresas jornalísticas que vão fazer com que as pessoas cliquem nos sites e entrem lá para conseguir ver a notícia com mais detalhes. E essa taxação vai impactar diretamente nessas grandes empresas porque eles estabeleceram um mínimo de faturamento para que essa empresa consiga ser taxada na prática. Que nesse caso é um mínimo de faturamento anual de 250 milhões de dólares australianos, o equivalente a 160 milhões de dólares norte-americanos. E esse é um claro sinal para todos os outros países que tiverem algum tipo de interesse em taxar os Estados Unidos daqui para frente. Agora que o Trump é o presidente e ele gosta muito de colocar tarifas nos países, principalmente na China e em outras grandes economias, é que se, por exemplo, o Brasil decidir taxar os Estados Unidos, decidir criar algum tipo de retaliação ou até mesmo taxar as Big Techs, algo que já surgiu aqui no Brasil alguns anos atrás, o Donald Trump vai para cima e vai taxar de volta. E na prática, como os Estados Unidos é a maior potência econômica e potência militar do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos vai acabar saindo ganhando desse tipo de briga financeira. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado antes de querer criar algum tipo de taxação do tipo. A próxima notícia relevante é sobre o Plano Safra. No início dessa semana, o Plano Safra foi cancelado, suspendido por um determinado motivo. O governo ainda está negociando o orçamento junto com o Congresso para o ano de 2025. Porém, como esse orçamento ainda não foi decidido, não teve nenhum tipo de aprovação, o governo teve que fazer alguns cortes de despesas, pelo menos no curto prazo, enquanto ele vai fazer a aprovação do orçamento. Porém, publicamente, quando sai uma notícia que o governo vai parar de liberar crédito para o Plano Safra, acaba pegando muito mal, o que fez com que o governo voltasse um pouco atrás nessa medida. E como você pode estar vendo, o que aconteceu na prática? O governo anunciou que iria fazer uma suspensão, no caso do Plano Safra, porém ele voltou atrás e decidiu editar a MP e decidiu liberar um orçamento extra de 4 bilhões de reais para o Plano Safra, enquanto o orçamento não é de fato aprovado em conjunto com o Congresso. Mas na prática, o que é o Plano Safra e qual a sua importância para a economia aqui do Brasil? O Plano Safra nada mais é do que um programa do governo federal em parceria com o BNDES, que é um banco estatal, com o intuito de financiar o agro brasileiro através de um custo de taxa de juros muito menor do que, por exemplo, os outros grandes bancos acabam cobrando, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou Caixa Econômica Federal. Para você ter uma ideia, a taxa de juros para negócios de agricultura familiar podem começar na faixa dos 0,5% ao ano, já para empresas médias e grandes companhias pode ficar na faixa dos 8% ao ano. Então, na prática, é uma taxa muito, muito pequena
considerando a comparação com os outros grandes bancos. Então é um plano que, na prática, ajuda muito esse tipo de negócio a crescer. Não é à toa que o agronegócio aqui do Brasil é o segmento que mais impacta e mais agrega ao PIB brasileiro. E para você ter uma ideia, no último ano, o orçamento do Plano Safra, em conjunto com o BNDES, ficou na faixa dos 66,5 bilhões de reais, o que mostra que é um plano bastante grande e que, se ele for cancelado de uma hora para outra, vai afetar não só o setor em específico, mas vai impactar diretamente também no preço dos alimentos que você compra no supermercado. Afinal de contas, se o empresário está tendo que gastar mais dinheiro para realizar a sua operação, e nesse caso gastar mais dinheiro com juros para instituições financeiras, naturalmente o custo operacional vai aumentar e ele vai ter que repassar esse preço para o consumidor, vai ter que repassar o preço para você. E esse, inclusive, é um ponto que pode fazer com que a inflação no Brasil aumente nos próximos anos. Se o governo não desenvolver um orçamento plausível para que ele consiga continuar aplicando o Plano Safra nessa mesma proporção, vai fazer com que o preço dos alimentos suba, e um outro fator também que impacta diretamente no governo e no próprio interesse dele, que é a própria popularidade. Se o preço da comida começa a aumentar em 2025 ou em 2026, que é ano de eleição, é extremamente improvável que o governo consiga se reeleger, até porque todo mundo gasta, por exemplo, com comida no supermercado. Não é uma despesa que algumas pessoas apenas têm. E eu pessoalmente acredito que o governo vai utilizar algum tipo de manobra, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar ou simplesmente vai estourar o teto de gastos para conseguir financiar o Plano Safra, que inclusive caiu muito mal, não é à toa que eles tiveram que voltar atrás e editar a MP para dar 4 bilhões, porque a popularidade do governo já não está tão alta, eles tiveram que voltar atrás justamente para manter essa popularidade, mesmo que pequena, que tem até o momento, mas para pelo menos eles terem uma chance maior de permanecer no cargo, com apoio, para conseguir aprovar, por exemplo, outros projetos, para que eles consigam atingir o objetivo deles, que evidentemente é ser reeleitos lá em 2026. E o próximo dado relevante agora é sobre o Nubank, que é um dos maiores bancos aqui do Brasil, quando o assunto é número de clientes, que soltou seus resultados nessa última sexta-feira, resultados que na prática não foram tão bons assim para o mercado, fazendo com que as suas ações despencassem logo em seguida. Como você pode estar vendo agora, o resultado acabou decepcionando, fazendo com que as ações do Nubank na Bolsa Norte-Americana caíssem 18,89%. E essa queda não aconteceu porque os resultados foram negativos, o banco conseguiu crescer o seu lucro, mas sim porque eles não atingiram os objetivos que o mercado estava esperando. Por exemplo, se o mercado espera um crescimento de 20% para o lucro, e na prática o lucro cresce só 18%, o mercado vai punir porque anteriormente ele já precificou esse bom resultado, fazendo com que as suas ações tivessem um determinado patamar. Como o resultado foi abaixo do esperado, as suas ações tendem a se desvalorizar, porque muitas pessoas vão acabar vendendo. E vamos para os dados. A receita do Nubank no ano de 2024 fechou em 11,5 bilhões de dólares e em 2023 fechou em 8 bilhões, então apresentou um crescimento bem significativo. E quando olhamos para o lucro líquido ajustado também em dólar, vemos um excelente crescimento, 1,2 bilhões para 2,2 bilhões, um crescimento aí de 1 bilhão de dólares. E quando fazemos a conversão, considerando também o patamar de dólar que estava no final de 2023 e no final de 2024, o crescimento ainda é muito maior. O lucro ajustado em 2023 em reais ficou em 5,8 bilhões, já o lucro ajustado em 2024, ajustado com a variação do dólar, ficou em 13,6 bilhões de reais. Mais do que dobrou o lucro de um ano para o outro. E é interessante pensar que até pouco tempo atrás muitas pessoas falavam que o Nubank ia quebrar porque não dava lucro, mas a realidade é que isso não chegou nem perto de acontecer. O banco ele estava tendo prejuízo ou ficava no 0 a 0 por opção dele. E a prova disso é justamente o lucro atual. A gente consegue perceber que de uma hora para outra virou a chave e o banco decidiu ter lucro, até porque ele não tinha mais para onde crescer tanto assim, não tinha para onde ele reinvestir o dinheiro nas próprias operações, então não é à toa que ele conseguiu apresentar esse excelente resultado em termos de lucro e também em termos de receita. E um outro dado que também apresentou crescimento, principalmente por conta da sua operação no México, foi o número de clientes. Ele fechou o terceiro trimestre de 2024 com 109 milhões de clientes, já o quarto trimestre de 2024 com 114 milhões. E quando comparamos ano a ano, o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023, vemos um crescimento tanto dos clientes quanto dos clientes ativos, que é o que de fato importa, de 22%. Então é um ponto bastante positivo que mostra que o Nubank ele não está dependendo só do Brasil para crescer. Ele tem operações no México, tem operações na Colômbia, que são países muito parecidos
com o Brasil, são países emergentes, países em tese de terceiro mundo, e que mostra que o Nubank pode continuar crescendo a patamares ainda elevados nos próximos anos. E além disso, mostra que também é um negócio muito diferente dos grandes bancos aqui do Brasil, como por exemplo o Itaú, que tem praticamente tudo que ele ganha só no Brasil, o Bradesco a mesma coisa, Banco do Brasil, Caixa, então um diferencial competitivo muito interessante para o Nubank, o que justifica também o seu alto valor de mercado. O próprio Nubank ele vale muito mais do que o Banco do Brasil, que o Santander e que o Bradesco, justamente por conta dessa grande variação de receita e porque ainda tem um grande potencial de crescimento pela frente. E chegando agora na quarta notícia desse vídeo, é um dado um tanto quanto negativo. O Haddad, através de uma entrevista, afirmou que logo depois do Carnaval ele pretende mandar uma proposta para o Congresso referente à mudança no imposto de renda. Ele tinha mencionado ao final do ano passado que eles iriam fazer algum tipo de reforma, mas que até o momento não tinha sido mais falado. Mas ele, através de uma entrevista, disse que logo depois do Carnaval vai mandar de fato essa proposta. E fazendo uma recapitulação com você, qual que seria essa proposta? A primeira mudança seria colocar uma isenção para quem tem uma renda de até R$5.000 por mês, o que em tese é muito positivo, porque vai desafogar todo mundo que tem uma renda ali abaixo de 5 mil, o que representa a maior parte da população brasileira. E ele também pretende desafogar, colocar uma redução para quem ganha entre 5 a 7 mil reais, que hoje paga no teto dos 27,5 e que muito provavelmente tende a pagar menos caso essa reforma seja aprovada. Mas é importante destacar que toda redução de impostos vai acabar causando uma redução de arrecadação. E nesse caso, o impacto previsto fica na casa dos 35 bilhões de reais. Então o governo ou vai ter que cortar gastos de um outro setor para conseguir fazer essa redução no imposto de renda, ou ele vai ter que aumentar a arrecadação de um outro tipo de produto, algum outro tipo de serviço. E uma solução que foi proposta é uma taxação para quem tem uma renda acima de 50 mil reais por mês. E como que seria essa taxação? Vamos supor que você tem essa renda de 50, 60 mil reais por mês e você, na prática, pague um imposto ao ano em relação à sua renda na faixa dos 8%. O governo está querendo que você pague pelo menos 10%. Então, além dos 8%, você vai ter que pagar essa diferença de imposto de renda para o governo federal. Mas tenha em mente que quem tem uma renda alta como essa consegue criar meios para reduzir o imposto ou até mesmo reduzir a renda. Ao invés de passar dos 50 mil, a pessoa decide ganhar 49.900 e vive com o dinheiro da própria empresa. Utiliza o dinheiro da empresa, por exemplo, para pagar o plano de saúde, para comprar um carro. Aí, nesse caso, ela não vai precisar fazer a distribuição para a pessoa física. Então, existem meios da pessoa não pagar de maneira totalmente legal, o que vai fazer com que o governo, querendo ou não consiga arrecadar e suprir esses 35 bilhões apenas com essa taxação extra para quem ganha acima dos 50 mil. Então, ele vai ter que criar uma outra ferramenta, ou ele vai criar um novo imposto que de fato vai fazer com que as pessoas paguem, ou ele vai ter que cortar despesas de algum outro local. E todas essas mudanças acabam impactando na hora de você tomar uma decisão de investimento. Mas a melhor maneira de você investir de fato é diversificar o seu patrimônio, porque assim, qualquer notícia que surja, tanto do Brasil quanto do exterior, não vai impactar tanto assim na sua carteira de investimentos. Se o dólar subir muito, você vai ter investimentos no exterior. Se a economia brasileira voltar a crescer, você também vai ter investimentos aqui no Brasil. E é importante que você saiba como fazer isso na prática. E para isso eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos. E com isso, selecionar as melhores ações da Bolsa do Brasil e do exterior de maneira totalmente segura para que você consiga ter uma rentabilidade acima do mercado. Para que você também não precise ficar horas e horas estudando e analisando empresas e notícias sobre a Bolsa de Valores. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo você teve acesso às 4 principais notícias dessa semana. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um conteúdo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar um outro vídeo na tela recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.